Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo com o tema Mitos e Verdades sobre Casas Mal-Assombradas. Estamos aqui com o nosso irmão Robson. Olá, tudo bem? Obrigado por mais esse momento, nessa missão de esclarecer algumas coisas dentro da nossa condição de conhecimento. Irmão, há muitos filmes baseados em fatos reais que relatam casas mal-assombradas e que acontecem muitas coisas nas famílias, para as pessoas que mudam para essa casa, como muda totalmente. Isso é verdade ou é mito? Lógico que chamado casas mal-assombradas, são aqueles locais onde se identifica qualquer anomalia em termos de o que é racional e o que está por trás de tudo, que o homem ainda não explica, que são a presença de espíritos, porque é uma realidade. Agora, ser um mal, dependendo do que aconteceu ali, com aqueles espíritos que estão presos, não só do espaço físico, mas do espaço mental. E aí se identifica com pessoas também que ali possam vir habitar, que tem uma frequência que vai permitir que essas manifestações chegam até esses contos, tenebrosos que vocês vivem nos filmes, mas que grande parte são realidades. E nesses casos que existe, essa presença mais forte da espiritualidade, que às vezes quer levar a gente a cometer atos, claro que a gente permite, mas é possível que aconteçam crimes, assassinatos, violências dentro de casas que sofrem esse tipo de influência? Mais do que vocês imaginam, porque a influência chamada do bem e a influência chamada do mal vai depender muito dos habitantes, das frequências, Que tipo de pensamentos e sentimentos que estão manifestando nos encarnados para fortalecer essas ligações e dando poder a esses irmãos, esses espíritos, essas entidades chamadas, de fazer com que elas tenham domínio e induza aqueles que sejam alvos a promover esse tipo de ações, até tirar a vida de outra pessoa, ser um instrumento para matar a outra, Isso é muito comum. E por que isso acontece? Por que esses espíritos querem ainda essa adrenalina do assassinato, dos crimes, ainda precisam disso para estar no plano espiritual? São coisas mal resolvidas, sentimentos daqueles no plano espiritual, sentimento de vingança, de ódio, e que vai fazer com que eles tomem força para provocar suas ações que tanto desejam. Mas são os humanos que desencarnam com esses tipos de sentimentos. Vão existir ainda por muito tempo. Quando os encarnados entenderem o propósito, que é superação, que é amadurecimento de forma consciente, através do esquecimento das ofensas, que o desencarne é uma chance, uma oportunidade muito grande para deixar o passado e reviver aquilo que foi de bom e não aquilo que foi de ruim. Saber que precisa seguir o caminho, não deve ficar por aí, aprisionados por esses tipos de sentimentos. Está tudo aí dentro do mesmo caldeirão que é a egrégora terrena que nos aprisiona. E existe também, irmão, muitos comentários, e eu acredito que eu já vivenciei isso, de ter seres presos nessas casas, onde eles muitas vezes não sabem como pedir ajuda e, de uma certa forma, as pessoas têm a impressão de que eles estão assombrando, como o pessoal usa aqui no popular. Mas, na verdade, eles estão ali tentando também pedir ajuda, não é isso? Também tem esses casos de pessoas que estão presas ou não. Se ela está presa ali na residência, ela ainda não está nesse nível de enxergar que ela precisa de ajuda. Muitos estão pedindo ajuda, Eles querem ajuda para dar um recado, por exemplo, A mãe, o pai que está sofrendo muito, está ainda povoando essa dimensão um pouco próxima do que ele vivia. Então ele pode estar sim, pode se fazer presente para dar algumas mensagens. E outros para se sentir vivos. Então precisa estar ali dentro do seu convívio familiar. Então, na realidade, é apegos que nós traduzimos isso, que faz muito mal para o desencarnado, E muitos porque os familiares que ficaram, não só pela comoção que se vive no momento, mas que às vezes se arrasta aí por dezenas de meses e até anos que morreu na realidade, Isso faz com que o espírito se sinta ali aprisionado e quer dar uma mensagem, não consegue, é um sofrimento muito grande. É aquilo que falamos do apego, Seja a família, seja os amigos, seja os inimigos.
seja as coisas materiais, que é muito comum. O encarnado teve vivências ali dentro daquele espaço físico, né? Mesmo que seja traumático, ele não conseguiu se libertar e ele continua ali e não quer interferência dos outros, principalmente se for alguém que oferece algum perigo em termos de descobrir a energia, está sentindo. Por exemplo, moradores que têm a mediunidade um pouco mais aberta, vai identificar que ali tem energia, né, que está interferindo. Porque outros encarnados que não têm a energia, a mediunidade tão aguçada, passa mal, sente dor de cabeça, sente mal orgânico, tem briga dentro da família ali que às vezes não responsabilizando os espíritos, mas que também ajuda a colocar gasolina no fogo, não é? Então isso acontece muito. Novamente nós vamos falar, né, sobre a questão dos apegos. Irmão, geralmente essas casas, né, que a gente vê falar e tudo, são casas mais antigas. Tem alguma relação por ser antiga ou não? Nem sempre, né? As casas mais antigas têm histórias e histórias, isso favorece. E principalmente que a humanidade tem sofrido mudanças muito grande no seu perfil de como ser humano, né, com um pouco mais de desprendimento, buscando fazer construções arquitetônicas mais avançadas, vai tirando esse passado, mas ainda conserva muita coisa desse passado que foi difícil, que foi triste, que foi violento. Então isso, as casas mais antigas têm histórias mais dolorosas, né? Serão famílias que ou sofriam muito pela perseguição dos mais ricos, dos poderosos, ou então casas que aqueles coronéis, né, habitaram, construíram e que ali ainda continua, né, imperando nessa questão da posse. Então, quanto mais antiga a casa, mais interferência espiritual pode ocorrer. Isso não quer dizer que as casas novas também não, porque pode construir casas novas em locais que tinham também uma história muito violenta, uma história de posse, né, de possessão também de um passado, quer dizer, não tinha casa nenhuma ali, construiu-se uma casa nova, mas apenas vê que é novo a casa, mas o histórico da área onde foi construído pode ter um processo doloroso do passado que ali vai favorecer também essas manifestações. Inclusive, como cemitérios indígenas do passado, onde os indígenas foram massacrados e ali foram enterrados, né? Então, ali está tomado mesmo de energia. E aí, mesmo a casa sendo nova, o histórico é antigo. Irmão, e aí vocês dizem também que a gente que faz a energia do ambiente. Como acontece nesses casos? Por exemplo, eu estou aqui com energia boa, pensamentos positivos e tal, e aí acontece de entrar numa casa. Como acontece esse choque? O que acontece? É porque as pessoas falam, bom, agora eu estou bem, estou feliz, estou tranquila, mas acontece o seguinte, muita coisa pode ter acontecido antes de você chegar. Vamos dizer que você foi nessa casa, mas antes você teve uma discussão com sua mãe. Toda aquela energia você colocou de lado, mas ela pertence a você. Mas o espírito está lendo o seu histórico. Se você teve um comportamento não adequado com aquilo que você está se propondo naquele momento, o espírito está dizendo, seu hipócrita, você estava ali brigando agora mesmo, né, dizendo coisas horríveis, e agora está aqui dizendo que é bonzinho. Então, essas tipo de interferência existe muito. E às vezes tem coisas que você quer esconder do grupo, das pessoas que estão ali, mas não conseguem esconder dos espíritos. Entra na questão da sintonia que você fala. Vocês falam muito pra gente que a gente vai estar em sintonia com aqueles que estão na mesma sintonia com a gente. Então, se a gente está nessa energia que você falou, mas muitas vezes mascarando, no fundo, a gente vai se conectar com aquela energia, digamos, negativa. No caso dessas casas, né, que a gente tá aqui falando. Vamos lá, vamos não dar esse exemplo que você deu, né? Que a pessoa teve uma briga antes e tudo mais. A pessoa realmente está bem, uma pessoa equilibrada e tudo. Ela adentra uma casa dessa, pode não ser atingida por essas energias, mas ela consegue sentir alguma coisa, ela consegue, ou a visão dela muda, ela já não vê que aquela casa ali, é uma casa mal assombrada, não, é uma casa onde eu posso estar ali sendo instrumento para ajudar. Aí que nós vamos entender o porquê da necessidade da pessoa, do médium, estar trabalhando a sua perfeição. Porque a parceria com a espiritualidade que assiste, não é, os mentores, os guias, também está presente.
Essa parceria, ela não foge. O médium que vai ali, que ele tem, não é que ele seja perfeito, mas que tenha certos cuidados e que tenha o coração puro para ajudar, dizer assim, eu vim aqui para ajudar, não vim aqui para expulsar. Então, eu tenho o poder, eu tenho a cruz, eu tenho a água benta, eu tenho a reza, nada disso. Em que lá eu só tenho tenho o meu coração, os meus sentimentos para ajudar. Quem não é assim se vê necessário que possa ler a minha consciência. Isso não precisa estar falando, porque acontece. É você estar ali integralmente, convicto que está servindo, que está fazendo o seu trabalho. Então tudo é muito real e natural. A gente só precisa entender que eles estão em outra dimensão, a gente está em uma, eles em outra e que somos todos interligados o tempo inteiro. Como vocês viajam para esses mundos paralelos, dimensões diferentes, o plano também espiritual, né, desses mundos diferentes estão movimentando e viajando também para o plano encarnado. É aqui, não tem como você dizer, olha, o mundo espiritual é lá olhar para cima. Não, o mundo espiritual ele está agindo, tanto que você é um espírito que está, né, manifestando em um mundo desse paralelo. Não tem nada de diferente, tudo é igual. Só que a diferença é que você tem o peso da matéria, né? E eu não tenho. Então é muito mais fácil eu andar por aí, não preciso de tomar ônibus, né? Nem o avião. Né? E o espírito ele viaja na velocidade mental. Pensou, já está. Assim como vocês também, mesmo encarnado, pode fazer. Só para lembrar, gente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. A gente está sempre trazendo aqui assuntos importantes para a gente discutir, refletir à luz da espiritualidade. E vocês também contribuem com o nosso trabalho para que possa levar essa mensagem para mais pessoas. Perfeito, irmão. Muito obrigado pelo esclarecimento. Então, que possamos estar conscientes de que somos todos iguais e que todos precisam de ajuda, uns ajudar os outros. A proposta do Criador é nos tornar uma verdadeira família. É a família universal, não a família terráquea, mas nos aproximar de forma consciente, não é? Que somos andarilhos desse universo em busca de nossa evolução. Momentos aqui, momentos lá, e todos vão fazendo seu percurso, né? A sua trajetória de evolução. E quanto mais a gente entender isso e trazer para um convívio de forma mais natural com os planos que existem aí, melhor para vocês, melhor para a humanidade, porque aí vão começando a cuidar aqui agora para não esperar desencarnar e levar na bagagem ressentimentos, não é? Qualquer tipo de coisa que aprisiona vocês aqui. É essa liberdade que o espírito tem da livre escolha e quando ela é consciente, ele só pode aproveitar mesmo e ser feliz. Tá bem? Obrigado a todos.